O taxista era o próprio marido disfarçado. E ela nem desconfiava. Me escuta. Isso aqui não é só mais uma história de casamento. É uma ferida aberta, sangrando, que ainda não cicatrizou. Meu nome é Flávio. E eu era o tipo de homem que acreditava que confiança bastava para manter um casamento em pé. Casado com a Mariana há 8 anos. 8 anos. De juras, de promessas, de olhares no escuro. A gente tem uma filha linda, a Alice, de 6 anos. Ela é a luz da minha vida. E até pouco tempo, eu jurava que a mãe dela também era. Só que a vida é traiçoeira. E às vezes, ela te dá sinais que você prefere ignorar, até que se tornam gritantes. Foi numa terça-feira qualquer. Eu entrei no carro da Mariana porque ela tinha esquecido o celular. Quando fui puxar o banco para frente, ouvi um barulho seco, como se algo tivesse escorregado. Olhei no chão, e lá estava, um cartão com o nome rabiscado. Um papel amassado, quase sujo, como se tivesse sido enfiado no bolso com pressa. Antônio Silva. Sem logo, sem empresa, só o nome e um número escrito à mão. Não tinha site. Não tinha CNPJ. Nada. E aí, como um soco no estômago, uma dúvida me atravessou. Quem é Antônio Silva? Respirei fundo, tentei afastar o pensamento ruim. Mas era como se aquilo tivesse plantado um veneno dentro de mim. E ele começou a se espalhar. A Mariana tinha mudado. Nos últimos meses, começou a trabalhar até mais tarde. Saía no sábado dizendo que ia resolver coisas do projeto social da empresa. Falava de reuniões com outras ONGs, de visitas a comunidades. Mas tudo parecia vago, desconectado. E se eu perguntava demais, ela virava o rosto, desconversava. Amor, é só um contato de trabalho, tá? Ela disse uma vez, quando eu comentei sobre o nome diferente que vi no celular dela. Mas aquele cartão dizia outra coisa. E toda vez que eu perguntava, ela mudava de assunto. Não posso contar agora, é confidencial. Você não entenderia. O pior não era a falta de respostas. Era a frieza. Comecei a me sentir um estranho dentro da minha própria casa. Ela dormia virada pro canto. Deixava o celular no silencioso, com a tela virada para baixo. E toda vez que o telefone tocava, ela atendia correndo, trancada no banheiro. Atende o telefone aqui na minha frente então. Eu cheguei a dizer. Mas ela riu. Uma risada seca, nervosa. Tá ficando maluco, Flávio, disse. Mas eu sabia. Eu sabia que ela estava me escondendo alguma coisa. E quanto mais eu perguntava, mais ela recuava. Você está me sufocando. Para de desconfiar de tudo. É só um contato de trabalho. Mas dentro de mim, algo gritava. Ela está mentindo. E quanto mais eu tentava confiar, mais ela se afastava. Na semana seguinte, a Mariana saiu de novo. Era um sábado. Disse que ia para um evento de captação de recursos do tal projeto social. Dessa vez, num bairro afastado da cidade. Peguei o celular escondido e tentei pesquisar o nome da ONG. Nada. Nem Instagram, nem site, nem registro oficial. Era como se o projeto social fosse uma cortina de fumaça. ONG que não existe. Projeto social falso. Tinha alguma coisa muito errada ali. E foi naquele dia, exatamente naquele momento,
que eu decidi fazer algo que mudaria minha vida para sempre. Aluguei um carro por aplicativo. Comprei um boné, uma máscara e um par de óculos escuros. E virei taxista por um dia. Você pode me julgar. Pode dizer que eu fui longe demais. Mas eu precisava descobrir a verdade com os meus próprios olhos. Se você acha que faria o mesmo, deixa o like agora. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que estava sendo traído, mas não tinha provas? E se inscreve no canal, porque o que eu descobri depois vai fazer você questionar tudo sobre confiança no amor. Eu tracei um plano. Com um outro chip de celular, criei um perfil falso como motorista de aplicativo. Fiquei de tocaia perto do lugar onde ela tinha dito que teria o tal evento. E quando o celular vibrou com a notificação de uma nova corrida, meu coração congelou. O nome que apareceu era familiar demais. Mariana. Ela entrou no carro sem me reconhecer. Mesmo com o jeito dela sempre atento, ela nem olhou direito pro rosto do motorista. Talvez porque ela estivesse ocupada demais. No celular. Rindo de uma mensagem. De Antônio Silva. Fui dirigindo devagar, disfarçando minha respiração pesada. Ela começou a falar no telefone. A voz era suave, quase infantil. Não posso contar nada a ele, Antônio. Antônio. Meu sangue ferveu. Você está me traindo? Eu queria gritar, mas me calei. Continuei dirigindo e gravando tudo, porque naquele momento eu sabia. Aquilo que eu achava ser só desconfiança era traição descoberta. Essa foi só a primeira parte. E se você quer saber o que eu ouvi naquela corrida, se quer entender quem é Antônio Silva, fica comigo. Porque a verdade, meu amigo, a verdade ainda nem começou a aparecer. Ela entrou no carro sorrindo. Um sorriso que eu conhecia bem, mas que naquele momento parecia de outra mulher. Mariana não me reconheceu. Nem sequer olhou para mim. Só jogou a bolsa no banco, encostou a cabeça no vidro, puxou o celular e discou. O coração batia forte no meu peito, e não era só pelo nervosismo de estar disfarçado como taxista. Era pela dor que eu ainda não sabia que estava prestes a sentir. Amiga, você não acredita no que aconteceu. Ela começou, com aquele tom de empolgação que costumava usar quando falava de mim no começo do nosso namoro. Mas agora cada palavra parecia um veneno sendo destilado na minha garganta. Eu tô cansada, sério. Esse casamento já deu. O Mário é previsível, certinho demais. Ela deu uma risadinha. Aquela risada. Aquela que eu costumava amar. Eu quero alguém que me tire do sério, sabe? Alguém mais ousado. Meu estômago virou. Como assim? Mariana, a mulher que jurou me amar na alegria e na tristeza, me chamando de previsível, dizendo isso para outra pessoa, dentro do carro, ao lado de mim, sem saber que o taxista era o próprio marido disfarçado. Tem um cara novo. Antônio. Antônio Silva, ela sussurrou, como se fosse um segredo que ela jamais contaria ao marido. Mas contou. Contou tudo. Ali. Pra amiga. Na minha frente. Cada sílaba me atravessando como faca quente na carne viva. Quem é Antônio Silva? Ela continuava rindo. Ele é diferente. Misterioso. Não pergunta da minha rotina, não cobra nada. Só aparece quando pode, me trata bem, e tem umas ideias de um projeto social que ele quer que eu ajude. Diz que é para crianças carentes.
Projeto social? Desde quando Mariana se envolvia com isso, ela nunca mencionou nada. Nunca. E mais, projeto social de quem? ONG qual? Não tem site. Não tem nome. Não tem CNPJ. Só um nome rabiscado num cartão? Eu lembrei. Um dia, quando ela chegou em casa, deixou o casaco no sofá. Um cartão caiu do bolso. Simples. Amassado. Sem logo. Sem design. Só um nome escrito à mão. Antônio Silva. E um número de telefone. Aquela lembrança me bateu com força. Aquilo já estava na minha cara há semanas. E eu não quis ver. Talvez porque eu não queria acreditar que a mulher com quem eu dividia minha cama estava mentindo. Ele me dá atenção, sabe? Diferente do Mário, que só quer saber de trabalho, de rotina, de economizar. A lágrima desceu no meu rosto sem pedir licença. Tentei disfarçar, olhando pelo retrovisor. Ela ainda não havia me reconhecido. Só falava, como se eu não estivesse ali. Como se fosse só mais um motorista qualquer. E o melhor, amiga, ele não faz perguntas. Não quer saber com quem eu tava, onde fui, o que fiz. Não fica me sufocando com desconfiança. Ele só confia. Confia. E eu? Eu que te esperei tantas noites em casa, que aqueci tua sopa, que te cobre no sofá quando você dormia vendo novela. Eu que sempre confiei em você. Mariana. Você está mentindo. Está mentindo para mim. Para sua amiga. Para si mesma. Eu disse para ele que não posso contar tudo ainda. Que meu marido é ciumento, que talvez até me siga. Ela deu outra risadinha, mas ele entende. Ele é discreto. Diferente de tudo que eu vivi até hoje. Não posso contar. Foi isso que você disse, Mariana? Você tem segredos que jamais contaria ao marido? Justamente a mim, que te dei tudo. Meu sangue fervia. Eu apertava o volante com tanta força que minhas mãos tremiam. Mas minha voz estava presa. Engasgada com o choro, com a revolta, com a vergonha de ter confiado em alguém que agora me traía tão abertamente. O telefone dela tocou. Uma notificação. Mariana olhou, sorriu e murmurou. Ele, é ele. Atende o telefone. Vai. Atende. Eu queria ver o nome. Ver se era mesmo ele. Antônio Silva. Esse homem que apareceu do nada, com promessas de projeto social, de ONG que não existe, com cartão rabiscado, com intenções que ela ainda finge não entender. Ela não atendeu. Desligou a tela, suspirou e falou bem baixinho. É só um contato de trabalho. Contato de trabalho. Com um homem que você chama de ousado, que te manda mensagem no meio da tarde, que você esconde do seu marido. Esse projeto social não passa de fachada. Essa ONG não existe. E eu, Mariana, eu sou o marido desconfiado que agora tem certeza. Você está me traindo. As palavras martelavam na minha cabeça. Quem é Antônio Silva? Quem é esse homem que conseguiu tirar minha mulher de mim? Que conseguiu fazer ela rir de mim pelas costas? Que inventou um projeto social falso só para entrar na sua vida? Ela falava, como se o mundo fosse leve. Como se estivesse vivendo uma adolescência tardia, encantada por um desconhecido. Mas o que ela não sabia é que o desconhecido que dirigia o carro era eu, o próprio marido, o homem que ela pensava enganar. E naquele instante,
Eu soube. Aquilo que parecia apenas uma desconfiança era real. Mariana estava mentindo. E não era uma mentirinha boba. Era uma traição. Um abandono emocional. Um projeto de fuga, com um homem que talvez nem exista de verdade. Quem é Antônio Silva? E por que minha esposa agora parece outra pessoa desde que esse nome surgiu? Eu respirei fundo. Fingi que nada ouvia. Fingi que era só mais um taxista comum, levando uma passageira comum até um destino qualquer. Mas dentro de mim, o caos estava só começando. Porque a verdade é que ali, naquele banco de trás, com aquele sorriso mentiroso nos lábios, estava uma mulher que eu já não conhecia mais. E talvez nunca tivesse conhecido de verdade. Enquanto eu dirigia o carro naquela noite abafada, ouvindo a voz da minha própria esposa confessando o segredo que ela jamais contaria ao marido, senti como se cada palavra dela fosse uma facada lenta, afiada, impiedosa. Mariana falava sem parar, completamente entregue, achando que estava segura, que aquele taxista era só mais um estranho qualquer. Mal sabia ela que o taxista era o próprio marido disfarçado. Sim, eu estava ali, a menos de 1 metro de distância, e ela falava de outro homem. Antônio é diferente, disse com um suspiro longo, como quem revive um beijo roubado. Ele me olha como se me visse de verdade, sabe? Quem é Antônio Silva? Esse nome não saía da minha cabeça desde o dia em que encontrei aquele cartão com o nome rabiscado, jogado no tapete do carro. Um pedaço de papel dobrado, amassado, com um número de telefone escrito à mão, sem logotipo, sem site, sem nada. Um cartão suspeito demais. Frio demais. Desleixado demais. Como uma mentira mal contada. Ela continuou. Com ele, eu me sinto viva. Me sinto mulher de novo. Você está me traindo, Mariana? Meu punho apertava o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Por dentro, meu sangue fervia. O carro parecia pequeno demais para conter tanta dor, tanta raiva contida. Mas eu precisava ouvir. Precisava saber até onde aquilo ia. A gente se encontrou no tal do projeto social. Lembra que eu comentei? Mas é um projeto diferente, mais reservado. Eu não posso contar muito. Não posso contar. Ali, eu travei. Não era mais só um caso. Era algo maior, escondido, arquitetado. E você está mentindo, Mariana. Você está mentindo para mim. Pro nosso casamento. Pro nosso filho. Quis parar o carro. Gritar. Tirar a máscara, virar para ela e perguntar, com toda a força do meu peito. Por que, Mariana? Por que está fazendo isso comigo? Mas eu aguentei. Porque se eu explodisse, ela ia fugir, ia esconder o resto. E eu precisava de tudo. Cada detalhe, cada nome, cada lugar. Ela virou pro banco de trás, como se conversasse com uma amiga. Ele disse que trabalha com ajuda comunitária, que a ONG é nova, meio informal ainda. Por isso não tem site. Tá tudo no início. ONG que não existe. Projeto social falso. Era óbvio. Ele não era nenhum salvador. Era um canalha qualquer. Um manipulador. E você? Mariana, você caiu. Ou será que foi mais do que isso? Eu sei que parece errado, ela disse, quase chorando. Mas eu estava tão sozinha. O Flávio, ele já não me via mais. A gente só se falava por causa do nosso filho.
Eu me sentia invisível dentro de casa. Foi aí que doeu. Porque essa parte, eu sabia que era verdade. Eu me afastei, sim. Me afoguei no trabalho. Fiquei ausente. Mas, trair? Mentir. Me expor desse jeito. Ele é tão carinhoso, me manda mensagem o tempo todo, se preocupa comigo. Eu não sei o que fazer, mas quando estou com ele, eu esqueço tudo. Até que sou casada. Você está me traindo. E ainda tem coragem de dizer que esquece de mim? Fiz um esforço absurdo para manter a respiração estável. Ela mexia no celular, nervosa. Digitava rápido. E aí, como se o destino quisesse esfregar mais lama na minha cara, o telefone dela tocou. Ela olhou a tela. Sorriu. E atendeu. Oi. Antônio. Disse com a voz mais doce que eu já ouvi sair da boca dela. Aquele nome. De novo. Antônio Silva. Ela abaixou a voz. Quase um sussurro. Agora não posso falar muito. Tô no táxi. Indo pra casa. Meu coração batia tão forte que eu quase não ouvia mais o resto. Mas registrei cada palavra. Sim, eu vou dar uma desculpa. Ele não desconfia de nada. Tá sempre distraído, ocupado demais. Acha que eu sou só a mãe do filho dele. Eu não sou só isso, Mariana. Eu sou teu marido, teu companheiro. Mas naquele momento, eu já não sabia mais quem eu era para ela. Talvez só um obstáculo. Um peso. Amanhã a gente se vê no galpão, tá? Mas me promete que vai ser rápido. Eu tô com medo de alguém descobrir. Descobrir o quê, Mariana? O que tinha nesse galpão? Quem era esse homem de verdade? Você está mentindo. E isso não é só traição. Tem mais coisa aí. Muito mais. O telefone dela caiu na ligação. E ela bufou. Droga! Tá falhando de novo. A rede falhou porque eu entrei de propósito numa área sem sinal. Queria ver até onde ela iria para manter contato com ele. Atende o telefone, Antônio. Atende, vai. Ela sussurrava. Desligou. Reabriu o WhatsApp. Digitou rápido. Uma mensagem apareceu na tela dela e eu consegui ver pelo retrovisor. Preciso falar contigo. Aquilo que combinamos. Deu certo. Deu certo o quê, Mariana? Projeto social falso. ONG que não existe. Uma ligação misteriosa atrás da outra. Na minha cabeça, tudo começou a se misturar. Traição. Golpe. Chantagem. O que esse homem queria com ela? E o que ela estava disposta a fazer por ele? Ela olhou pro lado de fora. Estava inquieta. Tremia as mãos. Moço, pode passar pela rua de trás? É melhor. Mais rápido. Desconfiei na hora. Aquela rua não era mais rápida. Era mais escura. Mais isolada. Claro, respondi, mudando o tom da voz propositalmente. Se eu passasse por ali, talvez visse o tal galpão. Talvez ela estivesse querendo se encontrar com ele agora. O que tem nessa rua, hein? Perguntei, testando. Nada. Só evito a outra por causa do movimento. Ela respondeu sem olhar para mim. Mentiu. Mentiu sem piscar. Com frieza. Na minha cabeça, as perguntas vinham uma atrás da outra. Quem é Antônio Silva? Você está me traindo? Por que essa rua? O que tem nesse projeto social? Por que você mentiu para mim?
Mariana? Mas eu não podia perguntar ainda. Não ali. Não naquele momento. O jogo estava só começando. E eu precisava da peça final. Passei pela rua escura. E ali, no canto, vi o que parecia ser o tal galpão. Uma fachada sem placa. Sem sinalização. Uma porta de metal, com cadeado novo. Nenhum carro na frente. Nenhuma câmera. Um lugar perfeito para esconder segredos. Ou para destruir vidas. Ela desviou o olhar quando passamos. E eu anotei mentalmente a localização. Chegando perto de casa, ela falou: "Pode parar aqui mesmo. Eu ando o resto." "Tem certeza?" "Tá tarde." "Tenho sim." "É melhor." Ela desceu rápido. Nervosa. Ficou ali, parada na calçada, mexendo no celular, como se esperasse algo. Abaixei o vidro devagar. E ouvi ela sussurrar: "Atende o telefone, por favor. Não me deixa no vácuo agora." O telefone tocou. Ela se afastou da rua. Sumiu na esquina. E eu fiquei ali, no carro, com o coração em frangalhos, com a cabeça girando, com a certeza de que a mulher que eu amava escondia muito mais do que um caso. Ela escondia um mundo de mentiras. E eu ia descobrir cada detalhe. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eu não esperava ouvir aquilo. Não daquela boca. Não da mulher com quem eu dormia todas as noites, dividia planos, contas, café, vida. Eu finjo amar o Flávio. Mas é só questão de tempo até eu sair de casa. Aquelas palavras bateram em mim como um tapa na alma. Como assim fingia? Como assim sair de casa? Quando ela começou a planejar isso? Era aquilo o tal segredo que ela jamais contaria ao marido? Que ironia! Estava contando, e justo para mim. O coração disparou. O sangue esquentou na veia. Eu quase esmaguei o volante entre os dedos. Ouvia tudo, cada sílaba, como se fossem facas sendo afiadas no meu ouvido. E o pior, ela continuava. Como se eu não existisse. Antônio Silva não é como Flávio. Ele entende meus sonhos. Me escuta. Me faz sentir viva. Ela disse, com aquela voz baixa, quase suspirosa, como se estivesse contando para uma amiga íntima. Mas ela não sabia que o taxista era o próprio marido disfarçado. Respirei fundo. Uma vez. Duas. Tentei não perder o controle. Ainda não era a hora. Eu precisava ouvir mais. O Flávio desconfia, mas ele não sabe de nada. Ela riu, debochada. Achou um cartão com o nome rabiscado, ficou com ciúmes, mas não tem coragem de perguntar na cara. Um homem assim não me merece. Cartão com nome rabiscado. Antônio Silva. O maldito cartão que encontrei no chão do nosso carro, dias atrás. Amassado, com um número rabiscado à mão, sem logo, sem nada. Sem site. ONG inexistente. Projeto social falso. Mentiu. Desde o início, mentiu para mim. Ele me perguntou sobre o tal cartão, claro. Disse que parecia coisa de amante. Eu dei risada. Mudei de assunto. Sempre faço isso. Ele se perde fácil quando eu levanto a voz. Então era assim? Era assim que ela me manipulava? Me encolhi no banco do carro. Por fora, seguia o papel de motorista. Mas por dentro, meu mundo desmoronava. Ela virou para o lado,
mexeu no celular e sussurrou: Amor, eu tô indo naquele endereço novo da ONG hoje à noite, tá? O Flávio acha que tô num curso de empreendedorismo. Você está mentindo. Eu queria gritar, mas me segurei. Foi quando ela completou: é só um contato de trabalho. Se o Flávio perguntar, você já sabe o que dizer, né? A gente precisa manter segredo. Aquela frase me corroeu por dentro. Você está me traindo. Não só com o corpo, com a mentira, com a trama, com cada migalha de confiança que ela jogava no lixo. Ela riu de novo. Uma risada leve, suave, que um dia já me encantou, e agora me enojava. Não dava mais. Parei o carro. Respirei fundo. Virei devagar para trás. Tirei os óculos escuros. Depois o boné. Revelei meu rosto. Ela travou. A expressão de desprezo deu lugar ao pavor. O celular escorregou da mão dela e bateu no banco de trás com um som seco. Os olhos se arregalaram. A boca dela tremia, como se procurasse alguma desculpa rápida, mas nada saía. Flávio. A voz dela era só um sussurro. Uma criança pega no flagra. Quem é Antônio Silva? Perguntei, com a calma que só a fúria concentrada consegue dar. Ela ficou muda. Responde: Mariana. Quem é Antônio Silva? Eu posso explicar. Você está mentindo. Desde o começo. Esse tal projeto social não tem site. ONG inexistente. Mentiu. Pra mim. Pra nossa filha. Pra nossa família. Ela começou a chorar. Mas eram lágrimas nervosas. Não de arrependimento. Era medo. Medo do que eu sabia. Medo do que poderia vir depois. Flávio, por favor, eu só queria me sentir viva de novo. Viva. Me traindo. Mentindo. Fugindo com um homem que você mal conhece? Não é isso que você pensa. Atende o telefone, Mariana. Na próxima vez que ele te ligar, atende na minha frente. Vamos ver se você consegue manter essa história de contato de trabalho. Ela baixou a cabeça, enxugou os olhos e murmurou: Eu só queria ajudar. Ele disse que fazia parte de um projeto social. Eu acreditei. No começo era só isso, Flávio. E depois virou o quê? Silêncio. Era como se o tempo tivesse parado ali. Ela me olhava como quem pede socorro. Mas eu via apenas as camadas de mentira se despedaçando no rosto dela. Você está me traindo. Eu disse, com a voz firme. E nem tem coragem de admitir. Flávio, eu juro que não aconteceu nada entre nós. Ainda. Mas você disse com todas as letras que vai me deixar. Que só finge me amar. Ela fechou os olhos. Como se quisesse voltar no tempo. Me perdoa. Por qual parte? Pela mentira? Pela traição? Ou por achar que eu era idiota o suficiente para nunca descobrir? Ela respirou fundo. Segurou meu braço. Eu tava confusa. Perdida. O Antônio apareceu como alguém que me escutava. Projeto social falso. ONG que não existe. Um cara misterioso que te manda mensagens de madrugada. Você acha mesmo que isso é ajuda? Mariana, você está sendo enganada. Ela me olhou de um jeito estranho. Como se, naquele momento, percebesse algo que nem ela mesma sabia até então. E se
ele também estiver mentindo para mim? O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Ela estava começando a entender. Eu não disse mais nada. Liguei o carro. Segui dirigindo, dessa vez sem rumo. O disfarce tinha caído. O teatro acabou. Mas a dor, não. O que fazer quando a mulher que você ama confessa, sem saber, que está prestes a te abandonar? Como continuar vivendo com alguém que te vê como um estorvo? Ou pior, como proteger sua filha, sua casa, sua dignidade, quando tudo que você construiu virou pó? Ela chorava no banco de trás. Mas eu não sentia pena. Ainda não. O que me doía era imaginar o quanto tudo isso ainda ia piorar. Porque aquela ligação misteriosa que ela recebia todos os dias não parou. E eu sabia que o Antônio Silva não ia desistir tão fácil. Traição descoberta. ONG que não existe. Cartão com nome rabiscado. Era só o começo. E agora? Agora eu precisava decidir o que fazer com tudo isso. Antes que fosse tarde demais. Eu nunca imaginei que ouviria da boca da mulher que eu amava algo tão devastador. Foi só uma fantasia, não significou nada. Essas palavras martelavam na minha cabeça como se fossem pregos sendo cravados no meu peito. Mariana, a mulher com quem eu construí uma vida, com quem sonhei, planejei, a mãe da minha filha. Estava tentando transformar em coisa da cabeça um segredo que, por si só, já havia destruído tudo. O segredo que ela jamais contaria ao marido. Mas contou. Quando não tinha mais saída. Quando eu já tinha descoberto tudo por mim mesmo. Naquela noite, eu não consegui falar mais nada. Eu apenas pedi, com a voz embargada, que ela descesse do carro. Mariana ficou me olhando como se esperasse que eu recuasse, que eu dissesse tá tudo bem, entra, vamos conversar em casa. Mas não. Eu não consegui. O silêncio entre nós falou mais do que qualquer briga. Nos dias seguintes, ela fez as malas. Disse que precisava de um tempo, que estava confusa, que tudo aquilo era maior do que ela imaginava. E foi embora, me deixando com um vazio difícil de explicar. Um buraco no meio do peito e uma criança em casa que me perguntava todos os dias onde estava a mãe. Alice. Ela não sabia de nada. Ela era só uma menina. Mas tinha olhos atentos. Olhos que percebiam tudo, mesmo sem entender. Eu dizia que a mamãe estava viajando a trabalho, que logo voltaria. Mas a verdade é que nem eu sabia se ela voltaria. Enquanto isso, eu afundava num redemoinho de pensamentos. A imagem do cartão com o nome rabiscado, aquele maldito pedaço de papel com o nome Antônio Silva e um número de telefone, nunca saiu da minha cabeça. Eu repeti tantas vezes aquela cena na minha mente, o cartão caído no banco de trás, o nervosismo dela quando perguntei, o jeito que ela dizia é só um contato de trabalho. E, principalmente, a frase que ficou presa na minha garganta desde o primeiro dia. Quem é Antônio Silva? Eu ainda não tinha essa resposta. Mas algo em mim dizia que aquela história não tinha acabado. Que aquela fantasia era só a ponta do iceberg. E eu estava certo. Mariana me mandava mensagens. Longas. Confusas. Cheias de desculpas. Dizia que não podia me explicar tudo. Que era algo do passado, mas que estava sendo mal interpretado. Em uma das mensagens, escreveu: Eu nunca quis te machucar. Eu só queria ajudar. O projeto social dele parecia importante, mas depois tudo saiu do controle. Projeto social. De novo isso.
Mas que projeto social falso era esse? Porque, quanto mais eu buscava, menos eu encontrava. Não tem site. ONG inexistente. Nenhum registro. Nenhuma foto. Nada além daquele nome. Antônio Silva. E, ainda assim, Mariana insistia. Dizia que não podia contar tudo. Que havia coisas que iam além dela. Que tinha feito aquilo por um bem maior. Eu comecei a me perguntar se ela estava enlouquecendo, ou se eu é que estava. Comecei a duvidar de tudo. De mim mesmo. Das minhas memórias. Do nosso casamento. Será que eu fui um tolo esse tempo todo? Minha mente, que antes era ocupada pelo barulho da rotina, agora só conhecia o eco do silêncio. Eu andava pela casa e via os espaços vazios dela. Os perfumes sumiram do banheiro. As roupas não estavam mais no armário. E Alice? Bom, Alice sentia mais do que dizia. Ela me perguntou, baixinho, uma noite: Papai, a mamãe vai voltar? Eu segurei a lágrima, apertei ela no meu colo e menti. Mentir. Eu tinha virado aquilo que tanto odiava. Porque ela mentiu. Ela mentiu para mim. Para nossa filha. Para nossa história. E eu, agora também mentia para Alice. 2 dias depois, recebi uma ligação. Número desconhecido. Alô? Silêncio. Alô? Quem tá falando? Silêncio de novo. Mas eu podia ouvir uma respiração do outro lado da linha. Uma respiração pesada, amedrontada. De repente, uma voz grave falou: Deixa essa história pra lá. Eu congelei. Quem tá falando? Você já sabe. Atende o telefone e escuta. Se continuar fuçando, vai se machucar. Esquece a Mariana. Esquece o que ela fez. Cuida da sua filha. A ligação caiu. Minha pele arrepiou inteira. Minhas mãos tremiam. E minha mente se encheu de um nome. Antônio Silva. Tinha que ser ele. Era ele. Mas o que ele queria? O que ele tinha a ver com minha esposa? E por que agora estava me ameaçando? Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Peguei o celular, disquei o número do cartão. Caixa postal. Tentei de novo. E de novo. Nada. Aquele número era como um fantasma. E Mariana continuava dizendo que não podia contar. Que era perigoso demais. Perigoso? Desde quando minha esposa se meteu em algo perigoso? Foi então que desci até a garagem. Comecei a revirar as coisas dela. O que ficou? Dentro de uma das caixas que ela não levou, encontrei uma pasta. Dentro, anotações soltas. Papéis com datas, endereços, nomes desconhecidos. E num canto da folha, sublinhado com força: Antônio Silva, reunião no Centro Comunitário, 17 horas. Centro Comunitário. Fui até o endereço no dia seguinte. Cheguei mais cedo. Fingi estar perdido. Olhei ao redor. Nada parecia suspeito. Mas então vi uma movimentação nos fundos. 3 homens conversavam ao pé do muro. E um deles era ele. Eu não conhecia pessoalmente, mas reconheci. O marido desconfiado sabe quando está diante do amante da esposa. Ele não olhou para mim, mas eu fiquei observando de longe. Queria entender. Queria saber qual era o jogo.
Que tipo de ONG que não existe precisava de encontros secretos e ameaças ao telefone? Passei horas ali. E tudo que vi foi um entra e sai estranho. Pessoas que pareciam carregar mais medo do que esperança. Um projeto social sem crianças. Sem ação. Sem estrutura. Aquilo era fachada. Era um projeto social falso. Voltei para casa mais transtornado ainda. Eu queria respostas. Mariana precisava me contar a verdade. Mas, antes que eu pudesse escrever qualquer coisa, recebi uma mensagem dela. Não vai até lá. Por favor. É sério. Não faça isso. Você está se metendo em algo maior do que pensa. Aquilo foi a gota d'água. Peguei o celular e liguei. Ela atendeu no segundo toque. Você tá me traindo com esse cara? O quê? Você está me traindo, Mariana? Com o tal do Antônio Silva. Silêncio. Responde. Não, não é isso. Eu juro que não. Então o que é? Eu não posso contar. Você está mentindo, Mariana. De novo. Ela começou a chorar. Eu podia ouvir o choro dela do outro lado. Um choro que doía, mas que não curava nada. Por favor, Flávio, só confia em mim. Confiança. Depois de tudo, ela desligou. Nos dias seguintes, comecei a receber mais mensagens anônimas, mais ligações misteriosas, mais ameaças veladas. Eu já não dormia. Andava pela casa com o celular na mão, esperando o próximo ataque. Tinha medo até de levar Alice para a escola. Foi quando percebi que não dava mais para esperar. Eu precisava agir. Paguei um detetive particular, um amigo de infância, aposentado da polícia. Entreguei tudo a ele: nome, número, endereço, anotações. Me ajuda, por favor. Ele não prometeu nada, mas começou a investigar. E, em poucos dias, trouxe algo que me arrepiou até a alma. Esse cara, esse tal de Antônio Silva, ele não existe. Pelo menos, não com esse nome. Como assim? Nome falso. Documento falso. O número que você tem está registrado em nome de uma empresa fantasma. Tudo leva a crer que ele está envolvido com lavagem de dinheiro e exploração de mulheres. Meu mundo caiu. Mariana provavelmente foi enganada. Ou, pior, pode estar envolvida. Meu corpo inteiro gelou. A mulher que eu amava poderia estar envolvida com criminosos? Ou pior, estaria sendo usada? Naquela noite, quando achei que nada mais podia piorar, recebi uma última ligação. Era a voz dela. Mariana. Flávio, você tem que sair de casa agora. Como assim? Eles sabem onde você tá. Eles sabem da Alice. Você não entende. Eu fiz isso para proteger vocês. O quê? Foge. Agora. E a ligação caiu. Eu abracei minha filha com força. E percebi, o que eu achava que era o fundo do poço, era só o começo. A verdadeira ameaça estava só começando. Eu jamais imaginei que a dor de uma traição pudesse doer mais do que um soco no estômago. Mas ali, naquele momento, a notícia caiu como um raio. Um amigo em comum me ligou dizendo que viu a Mariana saindo de um motel com o tal do Antônio Silva. Antônio Silva. Aquele nome que eu já tinha ouvido tantas vezes, sempre cercado por desculpas, por silêncios, por mentiras. E eu sabia. Lá no fundo, eu já sabia.
Mas agora não tinha mais como negar. Não era só uma ligação misteriosa. Não era só um cartão com nome rabiscado. Não era só um projeto social falso. Era a confirmação da traição. Dessa vez, não tinha táxi, não tinha disfarce. Eu fui como eu mesmo. Como homem. Como pai. Como marido desconfiado e ferido. E ferido não de leve. Ferido como quem levou um tiro no peito e ainda assim caminha firme, por orgulho, por raiva, por amor que virou mágoa. Eu cheguei na casa da mãe dela, onde ela estava morando temporariamente. Ela não esperava me ver. Abriu a porta com os olhos inchados, mas não era de choro. Era ressaca de mentira. Mariana. Minha voz saiu grave, cortante, quase um sussurro. A gente precisa conversar. Ela gelou. Ficou branca. Sabia o que vinha. Eu posso explicar. Quem é Antônio Silva? Perguntei com os olhos fixos nos dela. Ela tremia. Literalmente. As mãos balançavam levemente, como se quisessem fugir do próprio corpo. Não é o que você está pensando. É só um contato de trabalho. Trabalho? Minha voz saiu com uma risada seca. Num motel? Ela tentou responder, mas as palavras não saíam. Ela estava mentindo. Mentiu o tempo todo. Eu não sou mais idiota, Mariana. Eu já saquei tudo. Esse projeto social não existe. A ONG é inexistente. Você usou até a nossa filha como desculpa para se encontrar com esse cara. Ela começou a chorar. Mas eu já não sentia pena. Só raiva. Só o gosto amargo da decepção. Eu quero a guarda total da nossa filha. E você não é mais bem-vinda na nossa casa. Ela caiu de joelhos, chorando como uma criança que perdeu tudo. Por favor, não faz isso. Me perdoa. Foi um erro. Foi só uma vez. Mentira. Você está me traindo há meses. Eu vi o cartão com o nome rabiscado. Vi as mensagens. Ouvi sua conversa no banco de trás do carro. Você nunca imaginou que o taxista era o próprio marido disfarçado. Ela soluçava. Tinha algo de real no desespero dela, mas aquilo já não me tocava mais. Era tarde demais. Saí dali sem olhar para trás. Mas dentro de mim, a dor ainda estava viva, pulsando. Um grito abafado que não tinha para onde sair. Uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo aquilo não passava de um pesadelo, que eu ia acordar e ver minha família inteira de novo, rindo no café da manhã. Mas não. A realidade era cruel. E tinha nome. Antônio Silva. Nos dias seguintes, ela me mandou dezenas de mensagens. Escreveu cartas. Mandou áudios de 5 minutos chorando, implorando, dizendo que me amava, que foi fraca, que estava confusa. Eu não posso contar tudo. É mais complicado do que parece, ela dizia em uma das mensagens. Você está mentindo de novo, eu respondi sem sequer escutar o resto. Mas algo dentro de mim também gritava. A dúvida. Porque por mais que ela tivesse me traído, havia um ar de medo na voz dela. Um desespero que parecia ir além da culpa. Como se ela estivesse sendo pressionada, vigiada, ameaçada. Comecei a investigar por conta própria. Fui atrás do número de Antônio Silva. Tentei buscar registros da tal ONG, do tal projeto social. Não tinha site. Não tinha registro. Era uma ONG inexistente.
Tudo começava a parecer um quebra-cabeça muito maior do que um caso extraconjugal. E quanto mais eu puxava as peças, mais percebia que esse Antônio Silva não era um simples amante. Era alguém com poder. Alguém perigoso. Fui até o motel onde o tal encontro tinha acontecido. Mostrei a foto dela, a do Antônio. O recepcionista negou tudo. Disse que nunca tinha visto. Mas eu vi nos olhos dele medo. Algo estava sendo encoberto. Voltei para casa e sentei no chão do quarto da minha filha. Olhei em volta. Os brinquedos, os desenhos, os vestidinhos coloridos. Aquilo tudo podia desmoronar por culpa de uma mentira. De várias. Eu peguei o celular e disquei o número que estava no cartão rabiscado. Chamou uma vez. 2. 3. Alô? Era ele. Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. Quem quer saber? Eu sou o marido da Mariana. E quero deixar bem claro, você acabou com a minha família. Silêncio. E então, ele riu. Você não sabe nem metade da história. Melhor parar de fuçar, senão vai se arrepender. E desligou. Meu sangue gelou. Não era só um caso. Não era só um homem. Era uma ameaça. Naquela noite, não dormi. Fiquei de pé, andando em círculos. Mariana dizia que não podia contar. Mas agora fazia sentido. Talvez estivesse com medo. Talvez estivesse sendo chantageada. Mas por quê? Eu precisava entender. Não por ela. Pela minha filha. No dia seguinte, fui até a casa da Mariana de novo. Ela me olhou como quem vê um fantasma. O que você quer agora? Saber a verdade. Toda a verdade. Ela hesitou. Olhou pro lado. Mordeu os lábios. Não posso contar. Se eu falar, ele pode fazer alguma coisa com a nossa filha. Ele quem? Antônio Silva. Ele não é quem você pensa. Ele não tá sozinho. Meus joelhos fraquejaram. A coisa era pior do que eu imaginava. Mariana não só estava envolvida com esse homem. Estava presa. Assustada. Refém de um segredo que ela jamais contaria ao marido. E de repente, tudo fez sentido. Os olhares perdidos, o choro contido, as noites em que ela dizia que ia em reuniões de projeto social. A ONG que não existe. O contato de trabalho que era mais do que trabalho. O telefone que ela nunca atendia na minha frente. A mentira em cada detalhe. Mas agora eu precisava agir. De verdade. Porque já não era mais só uma questão de traição. Era proteção. Eu procurei um advogado. Falei com um delegado de confiança. Iniciei um processo pela guarda total. E mais do que isso, comecei a buscar provas contra esse homem. Contra esse esquema que Mariana, por medo ou por culpa, se envolveu. Minha família estava sendo destruída. E eu não ia permitir que minha filha fosse arrastada junto. Naquela noite, Mariana me ligou. Atende o telefone, por favor. Só essa vez. Eu preciso falar com você. Fala. Eu consegui uma gravação de uma conversa com ele. Mas eu tô com medo de te mandar. Me manda. Agora. Ela hesitou. E então, chegou o áudio. A voz de Antônio era clara e ameaçadora. Se você abrir a boca, Mariana, você sabe o que pode acontecer com sua filha. O que tivemos foi bom,
mas você já me deu o que eu queria. Agora cala a boca. Eu senti o estômago revirar. Aquilo não era só um caso. Era chantagem. Era crime. E então, decidi que não era hora de vingança. Era hora de justiça. Mas eu ainda não sabia que a ameaça maior ainda estava por vir. Eu nunca imaginei que essa história fosse chegar até aqui, mas aqui estou eu, contando tudo. Foi um processo difícil, longo demais. Cada dia uma luta, uma batalha interna. Eu queria apenas uma coisa: a guarda da minha filha, a Alice. E, depois de tudo, eu consegui. Ganhei a guarda dela. Não foi fácil, ninguém jamais vai saber o quanto sofri, quantas noites sem dormir, quantos dias olhando para o teto sem conseguir pensar em nada além dela, da minha pequena, do que seria melhor para ela. Hoje, Mariana vive sozinha. Sei que muita gente se pergunta se ela ainda está com Antônio, e eu confesso que, depois de tudo que aconteceu, eu não sei mais. E, sinceramente, não me importa. Porque o que realmente importa está aqui, comigo e com a Alice. Aquele silêncio, aquela distância que antes me consumia, hoje já não faz mais sentido. Eu aprendi uma lição que jamais vou esquecer. Confiança é como vidro. Quando quebra, nunca mais é o mesmo. Você até pode tentar colar, mas as rachaduras, elas ficam ali, para sempre. E eu não sei se vou conseguir confiar em alguém assim de novo, tão fácil. Lembro do dia que descobri tudo. O quanto doía. O quanto a minha cabeça girava tentando entender se eu tinha imaginado, se eu estava louca, ou se aquilo realmente era verdade. A traição, a mentira, o disfarce. Quem teria coragem de se disfarçar para descobrir a verdade? Eu tive. Eu me joguei nessa missão porque precisava saber. Não podia mais viver naquela ignorância que me consumia. Mas me pergunto, será que valeu a pena? Será que viver sabendo tudo é melhor do que continuar na dúvida, na escuridão do e se? É uma escolha difícil. E eu não vou mentir, teve dias em que pensei que seria melhor não saber. Mas eu precisava da verdade. Precisava enfrentar essa dor para conseguir seguir em frente. Hoje, quando olho para Alice, vejo que valeu a pena. Ela está comigo, está segura. E é por ela que eu respiro, que eu luto, que eu tento me reconstruir. Mas o que eu mais desejo é que vocês, que estão aí do outro lado, reflitam comigo. Vocês teriam coragem de se disfarçar para descobrir a verdade? Ou prefeririam viver na ignorância? Naquela mentira confortável que, apesar de tudo, não machuca tanto? Porque, acreditem, descobrir a verdade é um peso que você carrega para sempre no peito. E cada passo, cada escolha, cada palavra dita ou não dita, mexe com você de um jeito que ninguém consegue entender. Só quem já viveu sabe. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Quem aí já passou por algo parecido? Quem já teve que decidir entre enfrentar a dor ou fingir que está tudo bem? Comenta aqui embaixo. Quero ouvir vocês, entender suas histórias, dividir essa dor e essa coragem. Porque no fim das contas, somos todos humanos tentando sobreviver a esse mundo cheio de mentiras, traições, mas também cheio de esperança. Eu acredito que, apesar de tudo, ainda podemos recomeçar. Ainda podemos tentar reconstruir a confiança, mesmo que ela nunca mais seja a mesma. E a Alice, minha filha, é a minha luz nesse caminho. Ela me dá forças para seguir, para que, um dia, ela não precise passar pelo que eu passei. Então, fica aqui a minha história, a minha conclusão. Não é um final feliz típico de novela, mas é um final real.
cheio de cicatrizes, de perdas, mas também de amor verdadeiro. E você, o que faria? Teria coragem de se disfarçar para descobrir a verdade? Ou preferiria viver na ignorância? Quero muito saber. Comenta aqui embaixo.